A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Coronavac. Este anúncio permite que a vacina seja utilizada por todos os instrumentos internacionais, como a COVAX Facility. A OMS acredita que isso possibilita a melhor distribuição de doses entre os países. E para conversar conosco sobre este assunto, estamos com a Merces Nunes, especialista em Direito Médico. Boa tarde, Merces. Falei certinho o seu nome? Sim, falou. Que bom. Obrigada por nos atender, viu? Imagina, eu que te agradeço. Conta pra gente, como que isso pode impactar a vacinação global? Os países vão ter mais acesso, um maior acesso ao imunizante? Quanto mais vacinas nós tivermos, maior é a possibilidade das pessoas conseguirem se vacinar num tempo mais reduzido. Então, eu acredito que se nós tivermos doses suficientes de Coronavac, com certeza isso vai se espalhar por diversos países e a população vai ter acesso mais rapidamente a outras vacinas, além das vacinas já autorizadas à circulação pela Europa como um todo. E como é que fica essa distribuição, Merces, principalmente em relação à negociação entre esses países? Eu acredito que a negociação vai ser facilitada porque a farmacêutica Sinovac também tem todo o interesse do mundo de distribuir, de vender essas vacinas para diversos países. E isso tem a ver com a quantidade que ela é capaz de produzir e com a disposição dos países de fazerem as compras dessa vacina, deste imunizante. Eu acho que isso vai facilitar bastante e acho que países, inclusive, que têm um menor poder de negociação vão ser beneficiados até pelo custo de venda da Coronavac. Agora, em relação ao tal passaporte da vacinação, a gente ouve muito falar, não se sabe se é boato ou se de fato acontece, que quem tomou a Coronavac não vai ter o direito de entrar em países europeus ou até mesmo nos Estados Unidos. Isso de fato acontece, Merces? E com essa entrada aí, essa aprovação para uso emergencial pela OMS, pode facilitar a entrada de qualquer passageiro que tenha tomado a Coronavac aqui no Brasil em outros países? Eu acho que a maior causa para a OMS ter liberado e aceito esse uso emergencial da Coronavac tem muito a ver com o turismo. Mas se você pensar a quantidade de chineses, são milhões e milhões e milhões e milhões de chineses que anualmente se deslocam para turismo em todos os lugares. Então, não aceitar os passageiros, os turistas que tenham tomado a Coronavac significa, inclusive, quebrar uma possibilidade grande de divisas e de recursos que os países podem receber com os turistas chineses. Então, acho que o primeiro enfoque de liberação tem a ver com essa possibilidade de retomada da economia, de retomada do turismo e dessa permitir que os chineses venham. E quando os chineses podem entrar, outros países também e outros passageiros de outros países também vão ter acesso. Existe, de fato, essa distinção, parece que nós temos vacinas de primeiro mundo e vacinas de outros países. Então, a liberação da Coronavac tem a ver com a possibilidade de permitir um maior ingresso de chineses para que o turismo seja retomado. Agora, quero aproveitar que a senhora é especialista em direito médico, vou mudar um pouquinho de assunto, acredito. Claro que a senhora esteja acompanhando aí a CPI da Covid, toda essa repercussão. Hoje teve o depoimento da médica Nise Yamaguchi. Eu gostaria de saber da senhora a sua opinião sobre este depoimento. Ela que foi convidada e não convocada, houve ali certa contradição em alguns depoimentos com os fatos que de fato aconteceram. O que isso pode implicar? No que isso pode implicar para Nise Yamaguchi, doutora? Eu penso, na verdade, que essa CPI tem um propósito bastante específico, que não é o de apurar irregularidades que tenham acontecido. Porque se fosse realmente esse o propósito, nós teríamos a convocação de todos os governadores, que nós sabemos que aconteceram, assim, diversas irregularidades em quase todos os estados. Então, acho que, no final das contas, eles estão procurando uma causa efetiva com o direcionamento certo, que é o governo federal. Cada vez que eu assisto um depoimento na CPI, eu observo essa tendência, até pelo nível das perguntas, que é horrível, vamos ser bastante franco, é horrível, há um despreparo muito grande, até num outro depoimento,
a senadora Mara Gabrilli disse com todas as letras que nem se importava com a resposta que a médica Maíra daria. Então, acho que com a médica Nilce Yamaguchi vai acontecer a mesma coisa. No fim, eles procuram apenas respostas que consigam entrar nesse contexto já preparado que nós estamos acompanhando tristemente da CPI. Acho que a CPI vem num momento bastante delicado para o país, ela mais atrapalha do que ajuda, e acho que no fim das contas, qualquer personagem que não seja o governo federal não vai ter representação alguma. Muito bem, conversamos com Mercedes Nunes, especialista em direito médico. Mais uma vez agradeço a senhora, tenha uma excelente tarde. Obrigada, igualmente, bom trabalho para vocês. Muito obrigada.